Palavra Apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida. Olá, meus amigos e minhas amigas. A paz do Senhor a todos vocês que me assistam, que estão me assistindo aí. E quero desejar a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, uma paz do Senhor abençoada para cada um de vocês. Neste momento eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus ao teu coração, ao meu coração, vinda diretamente do coração de Deus aos nossos corações, que está ali no livro de Lucas, capítulo 4. Eu quero deixar um texto bíblico aqui, que vai falar sobre o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, que também vai falar o poder do Espírito Santo, o efeito do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nós cristãos, também que Deus, o poder do Espírito Santo na nossa vida é muito importante. Falar sobre o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o poder do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus também, E no primeiro ponto fala que da seguinte forma: guiado em tudo pelo Espírito Santo. Este é o tema, No primeiro ponto fala guiado em tudo pelo Espírito Santo de Deus, E diz assim: Jesus tinha a sua vida guiada em tudo pelo Espírito Santo. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Ele iniciou seu ministério confirmado pelo Espírito Santo. Ele expulsava demônios pelo Espírito Santo de Deus. Ele enfrentou e venceu o diabo cheio do Espírito Santo. Está lá em Lucas capítulo 4, do capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Ele regressou para a sua terra no poder do Espírito Santo. Ele se entregou para morrer por nós pelo Espírito Santo eterno. Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Ele entregou a sua igreja aos cuidados do Espírito Santo. Está lá em João 14, 16 e 17. Então, a Bíblia nos fala que Jesus, quando ele esteve na terra, ele foi sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, Então, é muito importante nós sermos guiados, nós servos de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus em tudo que nós formos fazer. Se nós formos fazer uma visita, vamos fazer primeiro uma oração e dizer: Espírito Santo de Deus, vai na nossa frente. Espírito Santo de Deus, usa nossa boca, usa nossos lábios para falar do teu amor, para falar da tua palavra às vidas, aos corações que precisam de ouvir tua palavra, de ser liberto pelo poder da palavra de Deus. Então nós sabemos que a obra do Espírito Santo de Deus na vida de um servo de Deus é muito importante. Quando o Espírito Santo de Deus entra num lar, entra numa casa, ele muda tudo, ele transforma tudo. Nós sabemos que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era um pobre pecador, mas um dia, ele subindo numa árvore, ele quis conhecer, quem era Jesus, quem era aquele homem que estava passando ali, aquele homem famoso, que as pessoas viam a fama dele, que ele curava mudo, surdo, cego, aleijado, coxo e toda sorte de enfermidade Jesus curava. E uma certa vez Zaqueu, ele sobe numa figueira brava, e vai subir para ver quem era Jesus. E mesmo quando ele sobe na árvore, que Jesus olha dele de baixo para cima, e aí Jesus falou: desce depressa, Zaqueu, porque hoje mesmo me convém estar na tua casa. Quando Jesus ele vai visitar Zaqueu, logo Zaqueu ele foi impactado pelo Espírito Santo de Deus, porque a pessoa de Jesus Cristo, ele muda a conversa, muda a história, muda o caráter da pessoa. E quando Jesus olhou para Zaqueu e disse: olha, desde daí hoje mesmo me convém eu estar na tua casa. Então o Espírito Santo de Deus foi à casa de Zaqueu.
E logo Zaqueu começou a fazer sua confissão de erro, né, que ele tinha praticado coisas erradas. E ele falou assim para Jesus: Jesus, se eu roubei alguém, né, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu fiz alguma coisa de errado, se eu fiz alguma coisa que ofendeu alguém, meu próximo, se eu roubei meu próximo, se eu destruí algum lar, uma vida, alguma família, eu quero pedir perdão para ti neste momento. Então Zaqueu, ele se arrepende, né, em estar ali naquele momento na presença de Jesus. Ele se arrepende porque ele viu tanto amor, tanta santidade, tanta paz na vida de Jesus. Então a pessoa que ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele liberta uma vida, ele liberta uma família, né? Ele ora pelas vidas, a vida é curada, a vida é sarada, corpo, alma e espírito. Então ali no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, vai falando sobre a vida de Zaqueu. E ali me impacta muito, né, quando Zaqueu, ele tem uma curiosidade de conhecer quem era Jesus. E logo Jesus entra no lar dele, muda a vida dele, a família dele, de modo geral. Quando o Espírito Santo de Deus liberta, ele liberta por completo, né? A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus Cristo é essa verdade. O Espírito Santo de Deus é verdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus é só uma pessoa e é a verdade. O segundo ponto que eu quero ler aqui do tema o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, vai falar sobre o poder, né, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que fala assim, segundo ponto: o poder do Espírito Santo deve também influenciar muito a nossa vida. Em João 16:13, Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Jesus nos prometeu o poder do Espírito Santo para pregarmos a sua palavra. Paulo afirma que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 3:3, Paulo afirma que nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Paulo ainda diz que devemos produzir o fruto do Espírito. Paulo também escreve que devemos viver e andar no Espírito Santo. E em Efésios 4:30, a Bíblia afirma que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, Pedro afirma que sobre nós repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Então, nós somos privilegiados por ter o poder do Espírito Santo de Deus, por ter a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós somos privilegiados por Deus, porque Jesus morreu lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi para o Pai, mas deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus aqui na terra, para nos guiar, para nos dirigir em tudo que nós formos fazer, seja uma oração, seja orar por pessoas enfermas, seja para ganhar almas para Jesus. Nós cristãos temos que ser sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, amém? Que você, nessa oportunidade, possa estar com esta palavra guardada na tábua do teu coração e medite que Deus está contigo hoje e sempre para mudar a tua vida. O Espírito Santo de Deus está com você hoje e sempre, amém? Se você está com o Espírito Santo de Deus, você é liberto pelo poder da palavra de Deus, você é liberto por Jesus Cristo. Fique com Deus, amém. Palavra apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida.